Bom, então boa noite. Bom, a gente já estava já conversando já inicialmente, né? Então vamos continuar conversando, tá? Não vamos mudar, não vamos mudar a rotina, não, tá? A gente continua nesse mesmo estilo aí que a gente já estava conversando, né? Meu nome é Alexandre, igual a gente estava conversando anteriormente, né? Eu estou aqui no centro do Brasil, literalmente no centro da seca, né? Então a gente estava falando aí questão de problemas hídricos e falta de água e tudo mais. Pois é, eu tô literalmente no centro de tudo isso, né? Igual eu estava falando com a Natália ali. Aqui respirar aqui em Brasília já é um problema. Já é um problema de que você não tem muita umidade, né, para respirar. Então, o que a gente vai conversar hoje, na verdade é nesse estilo mesmo, tá? É um sistema mesmo de conversa que eu quero fazer aqui, que é sobre o capítulo 6 que vocês já estão estudando desse livro do Ciência e Religião, Fundamentos para o Diálogo, do McCrafe. Então vocês estão vendo aí o capítulo 6. Deixa eu só pegar aqui, cadê? Aqui. E aí eu vou falar um pouquinho da subparte, vamos colocar assim, que é essa questão da física, o princípio antrópico tem significado religioso. Então o McCrafe ele vai trabalhar justamente com essa questão de princípio utrópico, e aqui eu vou, eu vou trabalhar aqui com vocês nessa conversa especificamente a questão do princípio antrópico, né? Nesse capítulo todo, como vocês já estão lendo, já estão trabalhando, vai falar sobre a questão do transhumanismo, o próximo, vamos dizer assim, o próximo pedaço que é depois dessa questão do princípio utrópico tem a biologia evolutiva. Podemos falar em designer na natureza, né? Também vai acabar pegando um pouquinho, quando vocês forem trabalhar com esse tópico, vai pegar um pouquinho dessa questão do princípio utópico, mas eu não vou tratar disso, eu não vou adentrar nessa parte da questão da biologia, apesar de que dá para fazer literalmente a mesma coisa que eu vou fazer aqui com a física, dá para fazer com a biologia na questão do princípio utópico, tá? Então dá para fazer a mesma coisa. Isso eu não sabia, né? Com a questão da física, o que eu vou fazer, aliás, o que eu vou fazer na física dá para fazer com a biologia tranquilamente, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei alguns slides aí, algumas figurinhas, alguns tópicos, tá? Então, depois, se vocês quiserem, é aberto, pode me pedir, ou eu mando pro Raul, ele distribui para vocês, não tem problema algum, tá? O que eu vou fazer aqui? Aqui vai ser um pouquinho diferente do que está no livro, porque o que está no livro vocês podem pegar, ler à vontade. Eu vou fazer algumas inserções, vamos dizer assim, até um pouco adicionais ao que o McGrath faz na questão do princípio utópico. Tá? Inclusive tem até uma bibliografiazinha que eu coloquei lá, tem um artigo muito bom do Paul Kirhone, e tem um outro livro que depois que eu fui lembrar, que eu não coloquei, mas que eu usei aqui também, depois eu vou pegar ele aqui, que também é do McGrath, que é o Ajuste Fino do Universo. Tá? É um outro livro do McGrath, lá da editora Ultimato. Tá? Bom, então vamos dar uma geral então do que é que eu vou. Bom, pode ver que é um negócio bastante curtinho, né? É pouquinha coisa que eu vou trabalhar com vocês aqui, mas o principal foco vai ser essa questão das fontes do. Meu microfone? Vocês estão ouvindo bem? Oi, desculpa, acho que foi o meu aqui. Então sim. Então tranquilo. O principal tópico aqui vai ser a questão das fontes dos ajustes. Isso aqui é palavras minhas, tá? Então eu estou colocando aqui, vamos dizer assim, as fontes dos ajustes, que é dentro da física de onde é que vem esses ajustes. E aqui eu vou intercalar, dentro das definições, eu vou explicar isso direitinho para vocês, eu vou intercalar bastante essa expressão princípio utópico com ajuste, porque uma coisa está conectada à outra. São definições diferentes, tá? Mas aqui eu vou intercalar, eu vou intercambiar essas duas expressões. Tá? Mas vamos lá, vamos começar do começo. Tá? Primeira coisa na questão de definições, o que é princípio antrópico? Tá? Qual que é a ideia do princípio antrópico? A ideia do princípio antrópico, aí eu fiz um pequeno resumo aí do que seria princípio antrópico. A ideia central é de que o caráter específico da necessidade normatizada no caso do sentido da natureza, teve de assumir uma forma muito particular para que o aparecimento de seres humanos, aqui na natureza ou no universo, tá? Natureza e universo, eu vou intercambiar essas duas palavras também, tá? Para que o aparecimento dos seres humanos não viesse a se tornar possível dentro dos limites da história cósmica. Vamos traduzir melhor esse negócio para o português. A ideia do princípio utópico é o seguinte:
é que parece que tem alguma coisa ou algum tipo de conexão ou uma espécie de, entre aspas, necessidade física dentro da natureza, dentro do universo, para que todas as coisas são ajustadas, e essa questão de ajuste eu vou falar constantemente, principalmente mais para frente, para que dentro dessas questões de ajustes dentro do universo, e aí até chegando na questão do planeta Terra em si, onde nós estamos, tudo isso tem meio que convergiu para o aparecimento de seres humanos, tá? Já vou deixar um parênteses gigantesco aqui, né? Eu vou considerar a vida apenas a vida que a gente conhece, que é aqui a vida na Terra. Eu estou desconsiderando de princípio que não existe, estou desconsiderando de princípio, mas não estou afirmando que não tenha. Isso é uma outra discussão completamente diferente, tá? De que só tem vida aqui na Terra, tá? Só tem vida aqui na Terra e só tem vida inteligente aqui na Terra, tá? Inclusive eu estava até participando eu não lembro agora se foi na última ou foi na penúltima conversa, até com o David, né? Lá naqueles talks que ele estava fazendo C.S. Lewis, estava eu e a... Eita, agora passou o nome da menina lá, falando sobre astrobiologia. Aí lá a gente discutiu, lá foi uma outra discussão, considerando vida fora da Terra, tá? Então lá a gente deu umas divagadas dentro de C.S. Lewis com relação a isso. Aqui não, aqui a ideia é da questão antrópica, do antropos, lá do grego, que é o antrópico, que é o ser humano em si, tá? Então o princípio antrópico está relacionado, ou está visando justamente a questão do ser humano em si. Então parece que tudo está ajustado, está formulado, está montado num certo formato que a gente está aqui, tá? Na pior das hipóteses, mesmo, obviamente a gente está no meio cristão, mas eu estou colocando agora no meio ateu, se você desconsiderar todas as coisas, vai ter que explicar por que a gente chegou até aqui e sem colocar a vida fora da Terra, porque a gente não sabe se tem. Então, assim, o princípio antrópico, mais pra frente eu vou até acabar enfatizando isso, o princípio antrópico, mesmo que para nós cristãos seja uma coisa natural, né, uma coisa simples, natural já, a princípio antrópico, mas claro, a gente é a criação de Deus, a gente tem a imagem de Deus, está lá na Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 26, isso para nós é um negócio natural, sim. Agora, de forma geral, ou seja, inclusive fora do contexto cristão, o princípio antrópico acaba tendo, com vontade, sem vontade, querendo ou não querendo, chorando ou sem choro, acaba tendo ou tem bases, ou no mínimo tem alguma forma de pensamento científico. Tá, tem. Porque para explicar isso fora da Bíblia, bom, você vai ter que, no mínimo, ser um agnóstico. Não dá para ser ateu e você colocar o princípio antrópico no meio disso só com forças. Tá vindo e veio até nós. Não dá, tá? Bom, isso vai ficar claro um pouquinho mais para frente quando eu for falar da questão dos ajustes, tá? Bom, então o princípio antrópico é isso. Aí eu puxei uma definição do Paul Davies. Paul Davies ele não é cristão. Ele era, porque eu não tenho certeza do que ele é hoje, ele era agnóstico, tá? Paul Davies é um físico. Olha só a definição de princípio antrópico não cristão. Olha isso. A concordância aparentemente milagrosa, e olha que essa expressão aí que eu deixei destacada, esse destaque aqui foi eu que coloquei, milagrosa, um físico falar do negócio milagroso é um milagre, uma redundância complicada, tá? A concordância aparentemente milagrosa de valores numéricos, eu vou explicar isso mais para frente, tá? Que a natureza atribui às suas constantes fundamentais, eu vou explicar isso também, deve permanecer a evidência na física, aliás, na ciência, como vocês sabem perfeitamente, é a coisa mais forte que a gente tem dentro de uma teoria científica. Mais convincente de um elemento de design cósmico, tá? Só um detalhe, eu não sei se vocês já trabalharam, mas certamente vocês devem conhecer a questão do design inteligente. Design inteligente é uma coisa, argumento do design é outra coisa, e design cósmico, como o Paul Davies está colocando aqui num contexto agnóstico, é outra coisa, tá? Então são coisas completamente diferentes, tá? Aí na discussão, qualquer coisa, se vocês não tiverem estudado ou não souber o que é isso, se é inteligente e tudo mais, a gente pode conversar, não tem problema.
Ah, aí tem uma outra definição, isso aqui de um artigo, eu tenho ele, eu acho que eu não coloquei ele nas referências, mas eu tenho esse artigo. Esse livro do Paul Davies e esse livro do Kerr, e esse artigo do Kerr e do Rees, eu tenho eles também, tá? Mas eu acho que eu não coloquei na bibliografia aqui, nem dos slides. Bom, mas é só citação, mas eu tenho aqui, depois se alguém quiser eu mando, não tem problema algum. Veja só, Kerr e Rees são dois físicos, escreveram na Nature em 1979 num artigo científico. Olha o que eles colocaram. É aqui eu fiz uma tradução livre, está bem no abstract do artigo. A possibilidade de a vida como a conhecemos, ou seja, do jeito que a gente conhece aqui, o ser humano, evoluir no universo, depende dos valores de algumas constantes físicas. Ou seja, a vida como nós conhecemos, ou seja, a vida humana como ela depende de algumas constantes físicas. Para o universo evoluir e ter vida, depende disso aqui. E ela é, em alguns aspectos, notavelmente sensível aos seus valores. E eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho mais para frente que se você alterar alguma coisa de constantes físicas, constantes é um valor. Se altera esse valor em uma parte minúscula, já era, acabou, você não tem vida no universo. No universo, não é na Terra, é no universo. Eu vou explicar isso aqui um pouquinho mais para frente, que inclusive vai casar com o que o McCrafe fala, que você já deve ter visto já no livro, tá? E aqui tem uma outra tradução livre do mesmo artigo lá do Kerr e do Rees, lá de 79, que é bastante interessante. As características básicas de galáxias, veja que está no plural, estrelas está no plural, planetas também está no plural, e tudo no mundo, ou seja, mundo aqui no sentido de universo, são essencialmente determinadas, devia ter destacado essa expressão aqui, determinadas por algumas constantes microfísicas. Como assim microfísica? Porque o negócio é tão pequeno, como eu vou mostrar para vocês, que se alterar alguma coisa nessa escala micro, já era, você muda o universo inteiro. E pelos efeitos da gravitação. Muitas interrelações entre as escalas diferentes que à primeira vista parecem surpreendentes são consequências diretas de argumentos físicos simples. Como eu vou mostrar para vocês, é que a própria questão da evolução do universo depende disso. Mas vários aspectos do nosso universo, alguns dos quais parecem ser pré-requisitos para a evolução de qualquer forma de vida, e aqui, como ele colocou no mesmo artigo anterior, na vida como nós conhecemos, ou seja, aqui na Terra, depende um tanto delicadamente de aparentes, ó, as aspas aí, né? Tem que ter umas aspas, né? Os caras não vão abrir mão das aspas, né? Coincidências entre as constantes físicas. Então, assim, você vê constantes físicas, vê a evolução do universo que não pode ser, que o universo não pode evoluir de uma forma diferente dessas constantes, ou seja, só pode evoluir exatamente porque essas constantes microfísicas estão determinadas desde o início do universo, e daqui a pouco eu vou explicar que antes do universo começar, isso já tem que ser determinado. É claro que isso já não é científico, mas sim metafísico, mas já está dentro do bojo. Esse negócio tem que ser assim, desse jeito, porque se for diferente já era. Aí os camaradas chamam de coincidência. Bom, tudo bem, chama de coincidência, mas aqui dentro do contexto cristão como nós estamos, a gente sabe o nome dessa coincidência, né? E esse outro livro aqui, The Nature of Space and Time, do Hawking e do Penrose, eu também tenho esse livro, depois se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês, tá? Não tem problema. Eu peguei um outro trecho lá, fiz uma tradução, e olha só que interessante. Porque o universo está tão próximo da linha divisória entre colapsar novamente e expandir indefinidamente. Ou seja, vai expandir de forma infinita e não tem vida, vai colapsar e também não vai ter vida. Então tem uma linha aonde o nosso universo está vivendo. Para que esteja tão próximo do quanto estamos agora, ou seja, vivendo agora, a taxa de expansão no princípio aqui no princípio do universo, tá? Lá no início do universo, há quase 14 bilhões de anos atrás, teve de ser escolhida. Pô, escolhida por quê, Hawking? Coloca o nome dos caras. Não, o Hawking não ia fazer isso, né? Teve de ser escolhida com uma exatidão fantástica. Exatidão. E agora veja só, palavras do Hawking e do Penrose. Hawking é aquele da cadeira de rodas, falecido há pouco tempo, um dos maiores físicos do século XX. Roger Penrose, que é esse cara aqui, ele ganhou o Nobel de Física ano passado, tá? Por causa da questão matemática de buracos negros, tá? Então aqui são dois caras também, dois grandes físicos escrevendo, que são palavras dele, que eu fiz uma
uma tradução mais ou menos, tá? Tradução para o português. Eles escreveram isso num bom inglês muito bem dito. Se a taxa de expansão do universo, lá no início do universo, 1 segundo depois do Big Bang, ou seja, 1 segundo depois do universo ter nascido, tivesse sido menor em uma parte em 10 elevado a 10. Sabe o que é 10 elevado a 10? É uma parte em 10 bilhões. Eu sou meio ruim das contas, eu prefiro colocar só números desse jeito, mas se eu não tiver errado as contas, é uma parte em 10 bilhões. Uma parte em 10 bilhões. É isso mesmo, né, Raul? Isso. Então beleza, então tá certo. O universo teria colapsado depois de alguns bilhões de anos. O universo tem 14 bilhões de anos. Se a taxa de expansão do Big Bang fosse menor, uma parte em 10 bilhões, já era, não estaríamos aqui. Se ela tivesse sido maior, ou seja, a expansão do universo tivesse sido maior, uma parte em 10 bilhões. O que é uma parte em 10 bilhões? Não é nada. Simplesmente não é nada. O universo teria sido essencialmente vazio depois de alguns bilhões de anos. Palavras do Hawking e do Penrose. Em nenhum dos casos, ele teria durado o suficiente para que a vida se desenvolvesse. E aqui esse livro, se não me engano, é da década de 80. Eu não olhei a edição dele, mas se não me engano é da década de 80. Ainda continua a mesma situação de hoje em dia. Só tem vida na Terra, tá? Assim, ou apela-se para o princípio antópico, ou encontra-se alguma explicação física sobre o porquê o universo é como é. Já vou resolver essa frase para vocês. Explicação física sobre por que o universo é como é, não tem. Não tem. Eu estou falando isso como físico. Não tem. E explicação dentro da física você não vai encontrar. Então não tem. Então, apela-se para o princípio antópico, tá? Bom, e aí agora a gente vai para a questão das fontes dos ajustes, né? Porque eu estou falando aqui de princípio antópico e aí eu estou constantemente falando de constantes, né? O que são essas constantes e tudo mais, finamente ajustadas, né? Tem até essa expressão de ajuste fino do universo, que é aquele livro que eu não coloquei na bibliografia, mas... Ai, cadê ele? Tá aqui em algum lugar, mas eu tenho ele aqui da editora Ultimato. Aqui... É o do McGrath, né? O Ajuste Fino do Universo em Busca de Deus na Ciência e na Teologia, também do McGrath, tá? É um livro... massa. Eu vou colocar no grupo. Hã? Vou colocar o link lá no grupo. Beleza. Bom, então tá aí. É um livro excelente, tá? É um livro excelente. Nele você tem esses vários detalhes de questão de teologia natural e dessa questão de ajuste fino. E aí eu quero falar justamente dessa questão do ajuste fino. E aí eu separei aqui a questão do ajuste fino em fontes dos ajustes, né? Ou seja, nós temos esse ajuste fino do universo, e aí eu estou separando aqui para vocês as fontes desses ajustes, né? Como eu estou falando de ajuste do universo, o que eu quero, na realidade, dizer com isso? Onde é que estão esses ajustes? Então, eu separei aqui algumas fontes desses ajustes. Primeiro, a primeira fonte, né? A fonte mais simples de entender, né? Claro que é dentro da minha área, então é bastante simples de explicar isso. Ela vem da cosmologia. O que é cosmologia? Cosmologia é o que vai estudar o universo em toda a sua evolução e o mais perto desde o seu nascimento. Ou quanto mais perto a gente consegue chegar no nascimento do universo. Tá? Inclusive tem uma área chamada de cosmologia quântica. Não é besterol quântico, tá? Cosmologia quântica é uma área séria, tá? Não tem nada a ver de astrologia quântica ou esse besterol quântico que vocês podem ouvir por aí. Não, cosmologia quântica é uma área séria, tá? Que vai tratar... É uma sub-área da cosmologia que vai tratar do início do universo, de processos de nascimento do universo. Tá? Inclusive, a minha dissertação, a minha tese de doutorado foi justamente nessa questão de cosmologia quântica. Tá? Eu só trabalhei num pontinho lá do início do nascimento do universo. Bom, o que nós temos lá, então, como fonte de ajuste na cosmologia? Aqui eu trouxe alguns dados, eu vou passar bem rapidamente neles, depois vocês podem olhar com mais detalhes e tudo mais. Tá? É tipo isso, coach quântico, né? Depois vocês podem dar uma olhada melhor nesses dados. Aqui eu estou trazendo um quadro de como é que o universo, como que o universo evoluiu. Aliás, melhor, como é a história Mixed Cosmology Quantum. Fica bonito. Porque assim, você fala qualquer coisa, ninguém acha bonito, mas coloca quântica ou quântico no meio da sua frase e tudo mais, cara, pega outro patamar, outro nível energético. Dá um efeito quântico diferente. É que nem o gourmet, tá ligado?
É tipo gourmet, exatamente. É tipo o gourmet do alimento, só que na parte de relações sociais, Ai, você coloca o quântico daquela turbinada no negócio. Duplica o preço. rapaz, eu fico maravilhado, porque eu fico assistindo, eu tenho por obrigação de ler notícias e tudo mais, até com algumas coisas que eu faço de aula e tudo mais, aí eu fico me deparando com as notícias, com meditação quântica, tipo isso. Aí eu fico vendo cada desastre no meio do jornal, das notícias de jornalismo e tudo mais, que eu falo, meu Deus do céu, como é que esses caras fizeram isso? E assim, são coisas criativas, né? Eu não tive tanta criatividade quando eu estava fazendo meu doutorado, eu queria ter a criatividade desses caras, viu? Bom, então a questão do universo, então a questão da evolução do universo é esse quadro que nós temos aqui. No t igual a zero é quando o universo nasce. Ou seja, de 0 a 0,4401 segundo, você veja que é um intervalo bem pequenininho. Se alguém não for da área de ciências naturais ou ciências exatas, não estiver entendendo nada que eu estou escrevendo aqui, não tem problema, pode me perguntar aí que eu respondo agora ou depois, não tem problema, tá? Às vezes eu vou colocar alguns números, mas eu não sei se todo mundo está entendendo os números que eu estou escrevendo. Não tem problema algum, tá? Pode perguntar sem problema. Então, nesse intervalo pequenininho aqui, nós temos o universo nascendo e um negócio chamado de era de Planck. O que é a era de Planck? Significa o seguinte, é uma era que ninguém sabe o que aconteceu lá. Ninguém sabe o que eu quero dizer, os físicos não sabem o que aconteceu na era de Planck. É onde existem as coisas que nós falamos de coisas quânticas, tá? Acontece justamente aqui. No instante 10 a menos 44 a 10 a menos... Hã? Agora fazer uma piadinha infame. Então quer dizer que esse lance de quântico é o que ninguém sabe o que acontece, coloca o nome de quântico, né? Exatamente. Eu lembrei que você tinha falado outra vez isso. Não, você não sabe o que é, coloca quântico. Coloca quântico ou coloca... Tem uma outra expressão na física também que a gente coloca, que é escuro ou escura. Matéria escura. É um negócio que tem característica de matéria, mas ninguém sabe o que é. E é literalmente isso, tá? Não é zoeira, é literalmente isso. É um comportamento que tem dentro de uma matéria que a gente não sabe o que é. Matéria escura, o nome disso. Energia escura. É um negócio que tem comportamento de energia, mas ninguém sabe o que é. A física não sabe o que é energia escura. É anômalo para a física que a gente tem hoje. É tipo anômalo, exatamente. É tipo anômalo. Aí quando você sabe alguma coisinha, você sabe alguma coisa daquilo, mas você não sabe muito, você chama de negro. Buraco negro é um negócio que tem efeitos gravitacionais muito intensos, a gente observa, mas a gente não sabe o que tem lá dentro. Buraco negro. Ou coisas que tem buraco, por exemplo, buraco de minhoca. É um negócio que parece uma minhoca, mas a gente não sabe como é que funciona. Isso! Literalmente isso. Então, assim, a física tá cheia dessas coisas, cara. Então, nesse outro intervalo aqui, 10 a menos 44 a 10 a menos 32 segundos, que aqui a gente tem aqui, vamos arredondar as contas aí, uns 10 nanosegundos, 10 nanosegundos, porque não dá nem um segundo, a gente tem um negócio que se chama Big Bang, ou período de inflação, ou, entre aspas, explosão do universo. É quando o universo nasce no sentido, entre aspas, explosivo. Por que eu estou falando entre aspas? Porque não há o que explodir no universo, tá? A gente usa essa expressão de Big Bang ou de grande explosão da mesma forma como a gente usa o termo inflação em economia. Teve uma explosão de preços da gasolina. Não é que teve alguém que colocou uma bomba e explodiu o preço, porque não faz sentido isso. Mas sim que o preço da gasolina sofreu um negócio que nós chamamos na economia de intervalo inflacionário. É a mesma coisa aqui. Tá? Então você tem um período inflacionário do universo, que é uma expansão do espaço do próprio universo. Tá? Então esse negócio muito rápido, essa expansão muito inflacionária é o que nós chamamos de Big Bang. Então não é uma explosão em si. Tá? 10 a menos 32 segundos, ou seja, depois do Big Bang até 380 mil anos, a gente tem efeitos gravitacionais quânticos e CMB. O que é CMB? Radiação cósmica de fundo. Vocês devem ser muito jovens ainda, não devem ter visto ou não devem ter passado por essa era, mas na casa da avó de vocês, ou talvez na casa dos pais de vocês podem ter visto ou ouvido falar daquelas TVs de tubo, grande, analógica, né? E aí você tinha um botãozinho que era para sintonizar a TV.
E aí você tinha um chiado, literalmente um chiado, tanto de imagem quanto de som. Uma parte daquele chiado, em carros também, ou em carros ou em casas também, você tem aquele rádio, e você faz uma sintonia da rádio, e aí você tem aquele chiado. Uma parte daquele chiado, porque é tudo radiação, né? Uma parte desse chiado vem da CMB, da radiação cósmica de fundo, que é uma radiação desse período aqui, quando o universo tinha apenas 380 mil anos de idade. Tá? Então, um pedaço dessa radiação vive até hoje. Hoje em dia não tem mais TV e rádio, mas dá para captar ainda. Entre 380 mil anos de idade do universo e 80 milhões de anos de idade do universo, nós temos o universo crescendo e nada. Nesse período aqui, até 80 milhões de anos, exatamente, ó, você pode, quando você for sintonizar o rádio, né, tem alguns carros que ainda fica passando, aperta o digital e fica buscando e fica fazendo um ruídozinho. Uma parte daquele ruído é da radiação cósmica de fundo, é da radiação de quando o universo começou. Tá aqui, tá dentro do seu carro, melhor dizendo, tá? Então, nesse período, até 80 milhões de anos de idade do universo, não há nada. Não tem pessoas, não tem planetas, não tem estrelas, não tem galáxias, não tem nada, não tem ninguém. Entre 80 e 100 milhões de anos de idade, a gente tem as primeiras estrelas do universo. Primeiras estrelas. Não tem galáxias ainda. As primeiras galáxias vão surgir, isso aqui é números aproximados, tá? Eu arredondei os números. Entre 100 e 250 milhões de anos de idade do universo. Ou seja, depois que o universo nasceu, lá para 250 milhões de anos, nascem as primeiras galáxias, tá? E aqui agora... mas como assim? Bom, falei esse monte de informação, mas o que isso tem a ver com o princípio antrópico? Não tem nada a ver. Cadê o princípio antrópico aqui? O detalhe é o seguinte: se você alterar qualquer coisa em qualquer tempo desse aqui, ou se você alterar qualquer massa do universo aqui no início do universo, igual o Hawking e o Penrose mencionaram, justamente aqui na expansão do universo, ou se você alterar qualquer coisa em questão de distância, aqui nesses períodos, aqui até 250 milhões de anos, se você alterar alguma constante, que eu vou falar para vocês um pouquinho sobre constantes lá na frente, altera qualquer coisa aqui até 250 milhões de anos, você não tem universo. Não tem. Ou o universo se colapsa, ou o universo se expande de mais ou de menos, você não tem universo como nós conhecemos hoje. Altera qualquer coisa aqui, já era. Literalmente, tá? Eu tô falando literalmente. Outras fontes de ajuste que nós temos agora vêm da astronomia. E aqui eu vou usar os tempos de hoje para trás, tá? Porque fica mais fácil. Porque aqui eu estou usando do início do universo até 250 milhões de anos de idade do universo. Aqui eu vou voltar para trás. Como assim voltar para trás? Nos nossos dias atuais, há 10 bilhões de anos para trás, temos o nascimento da galáxia. Não é galáxias, tá? Tem uma digitação. A galáxia Via Láctea, né? Porque só tem uma Via Láctea. Você tem outras galáxias, tá? Mas a Via Láctea tem aproximadamente 10 bilhões de anos de idade, tá? Veja que quando a Via Láctea nasceu, o universo tinha mais ou menos, vamos arredondar os números aí, tá? 4 bilhões de anos. Agora eu estou na escala de bilhões, não é milhões, mas é bilhões de anos. O sistema solar... Era uma novinha. Já era bem mais novinha, porque tem galáxias muito mais velhas, tá? E tem esse detalhe, tá? Porque nós temos as primeiras galáxias em 250 milhões de anos. Eu tô falando que tem galáxias quando o universo tinha 250 milhões de anos, porque a gente observa galáxias lá no início do universo, lá nesse período aqui. Ou seja, tem galáxias muito mais velhas do que a Via Láctea. Sistema solar. Sistema solar é esse negócio que nós moramos aqui, tá? O Sol, com os planetas, né? Mercúrio, Vênus, a própria Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. E para quem gosta de Plutão como planeta ou não, tem essa discussão até hoje, Plutão está no meio, que é esse negócio que nós chamamos de sistema solar. Solar por causa da nossa estrela, a estrela que a gente observa durante o dia, que é o Sol. O sistema solar tem... de Plutão, tiraram. Tiraram Plutão, tiraram em 2006, né? E aí e tem até uma discussão se volta ou não Plutão. Os caras já estão discutindo isso. Coloca o planeta Nibiru aí. Tá faltando Nibiru. Não dá ideia que os caras colocam.
Nibiru, essa ideia aí de que o apocalipse final vai vir pelo Nibiru e a gente tá esperando e esse Nibiru nunca chegou. Ou tá muito longe ou esse negócio não existe, viu? Então, diz que em 3.000 e pouco ele vai passar aqui perto. Vai. Pra Nibiru chegar aqui em 3.000 e pouco, a gente já era pra estar observando Nibiru já há muito tempo. Não vai chegar. Não adianta. Então, o nosso sistema solar, ele tem aí, mais ou menos, vamos arredondar aí, aproximadamente 5 bilhões de anos. 5 bilhões de anos, ou seja, incluindo o Sol. Agora, a Terra, o nosso planeta que nós moramos aqui, tem, aqui eu coloquei o número exato, né, mas vamos arredondar aí, 4,6 bilhões de anos. O planeta Terra. Tá? Claro que os outros planetas também têm a mesma idade. Tá? O Sol é um pouquinho mais velho do que a Terra, mais ou menos em meio bilhão de anos, ou 500 milhões de anos. A vida, eu arredondei para 4 bilhões de anos, porque a vida tem uma certa discussão aí que a vida pode ter surgido entre 3,8 e 4,2 bilhões de anos para trás, tá? Então eu arredondei para 4 bilhões. A vida aqui na Terra, tá? O Homo sapiens, ou seja, a nossa espécie biológica, né, tem aí, arredondando os números, mais ou menos entre 250 e 300 mil anos de idade. Tá? Então nós temos mais ou menos essa ideia. E a civilização, o que é civilização que eu estou chamando aqui? Algo que tem uma organização militar, uma organização social, uma organização religiosa, uma organização política ou protopolítica. Aí eu estou até citando os casos aqui, eu estou citando o Göbekli Tepe porque é um negócio que eu estou lendo atualmente. E é, até onde eu saiba, dentro da arqueologia, o assentamento, vamos chamar assim de assentamento social humano mais antigo que nós conhecemos até agora. Não de ser humano, porque o ser humano tem 300 mil anos, nós já temos aí... E aí eu não vou nem adentrar muito nisso, vocês vão ver isso depois, lá na parte de biologia, mas a questão de formação de ser humano nômade, sedentário, essa discussão toda, então eu estou arredondando aí para 12 mil anos em Göbekli Tepe. Por quê? Em Göbekli Tepe é o que tem até agora, encontrado dentro da arqueologia, o santuário ou o templo mais antigo que nós temos, que é datado de 12 mil anos, aliás, aqui está errado, tá? É 12 mil anos para trás, ou seja, 10 mil anos antes de Cristo, tá? Muito tempo antes das pirâmides do Egito, os sumérios, babilônios e tudo mais, tá? Muito tempo antes. Então eu estou arredondando por aí. Tá, mas o que isso tem a ver, de novo, com o princípio antrópico? Se você alterar qualquer coisa aqui, nesses ajustes da astronomia, já era, nós não temos vida como nós temos aqui. Por exemplo, Via Láctea, altera alguma coisa da força gravitacional, você não tem a formação da Via Láctea. Altera alguma coisa... Desculpa, pode terminar, eu falo depois. Altera alguma coisa, por exemplo, do sistema solar, da nuvem, que a gente chama de nuvem protoplanetária, que é uma nuvem muito grande de gás e poeira. Altera alguma coisa ali das constantes, você não tem a formação do sistema solar, você não tem a formação do Sol. Se você altera alguma coisa na formação da Terra, e alguma coisa que eu estou dizendo no início da formação da Terra, a gente teve um choque da Terra com outro astro, mais ou menos do tamanho de Marte, que é menor do que a Terra, e nesse choque, que é o mais provável que nós temos até hoje, né? Inclusive a gente consegue até rastrear esse outro corpo do provável local de onde ele veio, tá? Que esse corpo nós chamamos de Theia, é o nome que a gente deu. Esse corpo bateu com a Terra, acabou se fundindo com a Terra, e os destroços desse choque, aqueles pedregulhos todos ali que ficou rotacionando a Terra, não tinha ninguém aqui, tá? Então ninguém morreu nesse período, tá? Esse foi no início da formação da Terra. Esses restos de rochas e coisas derretidas ao redor da Terra depois desse choque formou a Lua. Se altera qualquer coisa ali, você não tem o planeta Terra, não tem a Lua. Bom, a Lua você sabe que ela é primordial para a regulação de vida, para ter vida aqui na Terra. A questão das marés, crescimento, agricultura, marcação de tempo e tudo mais, depende intrinsecamente das coisas da questão da Lua. Altera qualquer coisa aqui, se não tem vida aqui na Terra. Se você altera alguma coisa, como vocês vão ver, o restante aqui da questão da vida na Terra, alguma coisa, seja lá como a vida surgiu aqui na Terra, tá? Tem diversas discussões dentro disso, de como é que a vida surgiu, mas se você alterar alguma coisa ali
em algum desses modelos, você não tem vida aqui na Terra. Altera alguma coisa na questão de processos evolutivos, como vocês vão ver lá na biologia, na questão da evolução do gênero Homo e da nossa espécie, que é o Homo sapiens, já era, nós não estaríamos nem aqui. Se a gente altera alguma coisa que aconteceu aqui no início da civilização, ou das civilizações, não tem Göbekli Tepe, não tem, caiu um meteoro ali no meio da Mesopotâmia, ou alguma coisa naquela região entre rios ali que é atual, ao sul do capital do Iraque, Bagdá, Mesopotâmia e tudo mais, alterou alguma coisa, a gente teria uma organização completamente diferente de civilização. Ou seja, a coisa está finamente ajustada, e olha o nível de afinação, vamos dizer assim, para chegar até onde a gente está nos nossos dias atuais. E aí que eu estou arredondando até 12 mil anos, porque a gente tem de 12 mil anos para trás até os dias atuais, ou seja, 12 mil anos de história. Nós temos a história toda acontecendo, que eu nem vou entrar em detalhes disso, porque aí já é o campo da história. Se altera qualquer coisa ali em questão de alguma guerra, ou em questão de alguma civilização, ou alguma coisinha que aconteceu ali, já era, acabou. Só para finalizar, só para dar um exemplo, tem milhões de exemplos durante 12 mil anos. Pensa, por exemplo, na encarnação de Cristo, né? Ou na encarnação de Deus aqui na Terra, ou seja, o próprio Cristo encarnado. Coloca que Jesus tenha nascido, por exemplo, alguns séculos antes ou alguns séculos depois de quando ele realmente nasceu, em outro período. O cristianismo não seria igual. O cristianismo seria completamente diferente. Ou, assim, é claro que a gente está extrapolando aqui demais a questão histórica, fazendo contrafactuais e nem sabe. Mas se alterar demais, por exemplo, o nascimento de Cristo, a gente talvez não teria nem cristianismo. Então, assim, é um negócio a se pensar que tem um ajuste muito fino, inclusive na história, tá? Até para a própria encarnação de Cristo. Certo? Tu ia perguntar, Raul? Oi, sim, assim, esses modelos que são colocados, eles são segundo o que se conhece hoje dentro da física, certo? Certo. Assim, existe alguma elaboração para se haveriam alterações dos princípios físicos que norteiam o universo? Existe alguma especulação nesse sentido, ou alguma estruturação nesse sentido para dizer, se determinado fenômeno acontecesse diferente, nós teríamos outras leis físicas que regeriam, e nesse sentido a gente não consegue governar o que vai acontecer? Tem, e aí são questões contrafactuais que vai entrar justamente aqui, ó. Fonte dos ajustes numa questão fundamental, que é isso que você está perguntando. Se a gente alterar, certo. E aí eu coloquei uma lista, na verdade tem 3 listas aqui, dá pra gente colocar essas 3 listas aqui, eu vou te dar a resposta mostrando aqui dentro dessa mistura dessas coisas aqui, como é que seria isso. Se eu altero, por exemplo... Desculpa, só vou colocar aqui porque minha pergunta é provocativa mesmo, é que tipo, não, eu tenho uma noção da resposta, mas eu não sei ela de fato. Mas é exatamente aqui, tá certinho, é aí mesmo. Porque o que nós temos até agora? Se a gente alterasse, e aí vai entrar aqui um monte de especulação contrafactual, tá? Então eu vou dar uma viajada na maionese, como diz o outro, nessas histórias contrafactuais. Porque nós temos uma história definida e arranjada, que é essa que nós temos aqui. Se a gente alterasse alguma coisa nessa história, o que nós teríamos? Por exemplo, se a gente alterar a razão da força eletromagnética e gravitacional, aquela força de Coulomb, né, que a gente estudou lá na escola, né, a força de Coulomb e a força gravitacional, aquela de Newton, né? Força de Newton, né, é o G, aquele Gzão grande, massa, Mzão vezes Mzinho, dividido pela distância ao quadrado. E você pega isso e compara, por exemplo, com a força coulombiana, né, a força eletromagnética, lá de Coulomb, né? Força igual ao K, que é uma outra constante, o Qzão, que é uma carga grande, Qzinho, uma carga menor, dividido pela distância ao quadrado. Você tira a razão disso, né? É claro que aí são naturezas diferentes, tal, mas vamos forçar um pouquinho a barra aí. Você vai ter uma razão entre essas duas forças, uma razão assim, que são definidas por essas constantes, o G, lá da gravitação de Newton, e o K, lá da força eletromagnética, né, mais a questão das cargas, as distâncias e tudo mais. Você vai ter uma razão assim, muito exata,
E muito exata em quanto? Muito exata no sentido se você alterar a razão, ou seja, alterar essa constante G ou a constante K em uma parte... Eu cheguei até a fazer essa conta uma vez, se não me engano é uma parte em 10 mil. Eu vou arredondar para uma parte em 10 mil, porque eu não lembro da conta exata, mas se você coloca que a força eletromagnética é mais forte, uma parte em 10 mil ou uma parte em 10 mil mais fraca, você não tem o que nós temos hoje em dia. Por exemplo, o McCraft até cita isso, acho que eu até coloquei aqui para frente. Ah, tá aqui. A constante eletromagnética, né, comparada com a constante gravitacional. Se a constante eletromagnética é maior em uma parte de 10 mil, a gente não teria estrelas. Simplesmente a gente não teria estrelas. Bom, Sol, a gente sabe que é essencial. A gente não teria estrelas, né? E a gente não tem força, a gente não tem fusão nuclear. Ou seja, simplesmente não temos estrelas. Não temos elementos químicos que a gente utiliza no nosso corpo. Ou seja, nós temos elementos químicos mais pesados do que o ferro, e elementos químicos mais pesados que o ferro que nós utilizamos, eles não são feitos, vamos dizer assim, de forma em estrelas do tipo Sol. São em explosões, que a gente chama, em morte de estrelas, né, que são explosões de supernovas. Precisa da fusão nuclear. Se a gente tem uma constante eletromagnética maior, já era. Se a gente tem uma constante eletromagnética menor, as estrelas não formariam planetas. Elas queimariam muito mais rápido e antes da formação de planetas. Ou seja, a gente não estaria aqui. Então, aí é que entra essa questão que você colocou. Se a gente faz uma mexida nisso, na constante... Eu estou falando de constante eletromagnética ainda. A gente não teria estrela e nem planeta. Constante gravitacional, aquele G lá de Newton, se ela fosse menor, a gente não tem formação de estrelas e planetas. Assim, o negócio é simples. É uma parte de 10 mil menor, então já era. Você não tem o que nós temos. Pronto. Se fosse maior, as estrelas queimariam mais rápido e não teria tempo para formação de vida em planetas. Ou planeta Terra, vamos arredondar. Simplesmente isso. Ou seja, considerando que as leis físicas são iguais e mexendo só nas constantes, se a gente mexe nas constantes nisso aqui, já era. Nós não temos universo, não temos vida do jeito que é. Força nuclear forte é uma outra coisa que nós temos lá dentro do núcleo do átomo. Se você altera isso um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, você não tem átomo. Assim, você não tem átomo. E se você não tiver átomo, você tem o quê? Você não tem nada. Literalmente isso. Se você altera a força nuclear forte para mais, um pouquinho mais forte do que ela é, tudo se colapsa e você não tem átomo. Átomo, todos os átomos. Se ela é um pouquinho mais fraca, bom, também não vai ter formação de átomos. Simplesmente isso. A densidade do universo, que é simbolizada por essa letra ômega, tá? O que é a densidade do universo? É a proporção que nós temos de massa no universo, que é ajustado no início do universo. Não é depois, é no início do universo. Quando o universo está nascendo. Aliás, quando o universo vai nascer, tem que ter essa densidade definida. Se ela não é definida, a gente não tem um universo do jeito que nós temos. Assim, simples. E é de forma literal. Considerando ainda as leis que nós temos. As leis físicas que nós temos, mexendo nas razões, a gente não tem universo. Energia escura, né? Aquele negócio que eu estava brincando com vocês inicialmente, né? Energia escura e matéria escura. São duas coisas, ou eu gosto de chamar de conceitos, não são objetos que a gente nem sabe o que é isso ainda, mas que são essenciais para que tenha universo. É, literalmente isso. Porque o nosso universo é constituído de 60... Eu vou arredondar os números. 68% de energia escura e 24% de matéria escura. 68% de um negócio que a gente não sabe o que é e 24% de outro negócio que é diferente desse outro negócio que a gente também não sabe o que é. A gente só sabe o que é do universo 5%. Tá? Mesmo assim, precisa existir essas duas coisas que nós não sabemos o que é para o universo ser do jeito que ele é. Tá. E é literalmente isso. Tá? E dimensões espaciais. O que é isso? É as 4 dimensões que nós temos, as 3 dimensões aí de espaço. Largura, altura e comprimento. Se o universo tivesse nascido de uma forma retorcida, qualquer coisa do tipo ali, e que a gente vivesse no universo não de 3 dimensões, mas de 4 dimensões, 2 dimensões, 5 dimensões, a gente não teria vida no universo. E aí vida eu estou generalizando, vida no universo inteiro.
Tá? Digamos que tem ETs viajando por aí. Não teria ETs nem viajando, e nem nós. Tá? Se as dimensões espaciais fossem diferentes. Então veja que mexer nesses ajustes aqui, nessas constantes, se você ajusta um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, você acaba com o universo. Esse outro negócio que é chamado de constante de estrutura fina, alfa, né? O que é isso? É um monte de constante. Esse aqui é o da carga elétrica, o E. O H cortado é uma constante que a gente usa lá na mecânica quântica. O C é a velocidade da luz, 4π. ε0, esse ε0 aqui é aquela constante que a gente vê lá no eletromagnetismo. Ou seja, é um monte de constante. Quando você faz a conta desse monte de constante, dá esse número aqui. Se esse número aqui fosse um pouquinho menor, uma parte em 10.000, ou seja, 10 elevado a 3, ou seja, uma coisinha bem... vamos pegar aqui, fosse 7, e não é 7, vai ser 6, você não tem hidrogênio. Se você não forma hidrogênio, você não forma nada. Maior, vamos trocar esse 7 por 8, você não tem supernovas. O que é supernova? Estrelas que morrem e espalham elementos químicos para a formação de planeta. Você não tem planeta no universo, só isso, tá? Simplesmente isso, alterando uma partezinha bem aqui, nessa constante de estrutura fina. Ou seja, ou se você alterar qualquer dessas coisas que eu falei aqui para você, de constantes, gravitacional, eletromagnética, estrutura fina, ou qualquer outra força nuclear forte e outras coisas mais que a gente pode alterar, que eu nem cheguei a citar aqui, você não tem isso aqui. O que é isso? São as partículas fundamentais. O universo inteiro que nós conhecemos é formado por essas coisas aqui, que são as partículas elementares. Você tem os quarks, você junta 2 quarks down e 1 quark up, você tem o próton. Aliás, 2 down e 1 up é o nêutron. Você junta 2 quarks up e 1 quark down, você tem o próton. Aqui você tem os elétrons, que são partículas elementares também, você tem os neutrinos e você tem as forças. Aqui a força eletromagnética, que é o fóton, que é a luz, os gluons, que faz o papel da força forte, que junta os prótons dentro do núcleo atômico, porque pensa, a gente tem ali um núcleo atômico ali, por exemplo, do hélio, berílio, lítio e outros elementos químicos, ferro. Você tem o que é o núcleo? É um monte de partículas que não tem carga, que é o nêutron, e um monte de partículas com carga positiva. Estão juntas. Pô, mas a gente aprendeu na escola que partículas positivas ou partículas de mesmo sinal se repelem. Quem é que está juntando essa coisa lá dentro? Esse negócio aqui que nós chamamos de gluon, que faz o papel da força forte. Você tira ele, bom, já era, você não tem átomo. Tá? A questão da força fraca, que é uma outra força também, bem fraquinha, né, que vai fazer papéis de decaimento radioativo, transmutação de partículas e tudo mais, que é essencial para a formação de outros elementos químicos, tá? São gluon de glue, exatamente. Gluon vem de glue lá da cola, né? É como se fosse uma cola que cola, que vai colar os prótons, literalmente isso, tá? Essa palavra gluon, quem deu essa palavra para ele foi eu esqueci o nome do cara, Gell-Mann, se não me engano acho que é o Gell-Mann que deu esse nome de gluon, que é uma brincadeira lá, ele tirou de algum livro de literatura americana. E o glue não é uma forma de energia. Eu vou te explicar isso agora, Sandra. Aí o Gell-Mann ele tirou esse nome gluon, que é de uma brincadeira de glue, de cola, né? De algum livro infanto-juvenil, alguma coisa desse tipo, e colocou na teoria física, né? Você vê a criatividade dos físicos. Lê um livro de literatura para criança, tira algumas palavras e coloca na física. É literalmente desse jeito. Mas aí, mas o que é o que é gluon, né? Ou o que é fóton? Bóson de Higgs, que a gente descobriu agora recentemente, esse W+, W-, Z0 e tudo mais, que a Sandra perguntou. Não é uma forma de energia, mas é uma partícula, tá? Literalmente uma partícula. Você tem, essa aqui são as partículas elementares. O que é isso? Todas as coisas do universo são feitas disso aqui. Então são partículas, igual o elétron, né? O elétron é uma partícula elementar, porque não tem nada dentro dele.
Tá cheio o núcleo, exatamente. Tem que estar cheio ali, justamente para manter. Agora pega, por exemplo, um átomo de urânio. Pô, 92 prótons lá dentro, né? 92 prótons agarrados um com o outro, né? Claro, tem instabilidade, vai ter decaimento radioativo devido à força fraca, né? Porque vai ter uma transmutação e tudo mais, que ali é uma outra discussão, mas inicialmente, antes dele quebrar, vamos dizer assim, o átomo de urânio, todo mundo está coladinho ali pelos gluons, que são essas partículas, análogo à partícula do elétron, tá? A partícula que fica trocando. O próton, que não é uma partícula elementar, o próton é formado por 3 quarks. Quark sim é uma partícula elementar, então você pega os quarks, 3 quarkzinhos colados com o gluon, vamos colocar desse jeito, tá? Eles estão coladinhos com o gluon, forma o próton. Aí um próton, para ficar junto com outro próton, tem que ficar coladinho, vamos dizer assim, né, com a cola que é o gluon, que são partículas, que são essas partículas que vai sendo trocadas. Tá? Então, gluon, bóson de Higgs, o Z0, o W+, o W-, são essas partículas que são responsáveis aqui nessa coluna pela interação de partículas. Tá? O que é interação de partículas? São as forças. Então aqui nós temos a força eletromagnética, a força forte, e essas duas forças aqui é as forças, ou é a força fraca, que é composta, vamos dizer assim, por 3 partículas. Tá? E aqui o bóson de Higgs, como a gente já ouviu muito na noticiário, no jornal, é aquela partícula que é responsável por dar massa às partículas, a todas as partículas, ou seja, por interação de uma partícula com o bóson de Higgs, nós temos a massa do elétron, que é aquele númerozinho pequenininho, que eu nunca lembro qual que é o valor exato, mas aquela massa bem pequenininha ali, de média, você pode medir isso em quilos, né, mas vai dar um negócio minúsculo. É como se você colocasse o elétron ali numa balança, né? Mas quem é que está dando massa para o elétron? É o elétron fazendo interação com o bóson de Higgs, que é o bóson, que eu estou falando aqui, simples questão de bóson, é uma partícula de força. Então todas essas partículas aqui são partículas de força. Por exemplo, o fóton, que talvez seja uma coisa mais que é análogo ao gluon. Tá? O que é o fóton? O fóton é luz, é o que a gente aprende, é luz. Luz de casa, luz da vela, luz da lanterna. Então uma luz que tem um comportamento ondulatório tem um comportamento corpuscular. A partícula da luz é o fóton. Só que o fóton também, essa partícula de luz também é partícula de bóson, né? Ou partícula de interação eletromagnética. Tá? Então é ele que faz a interação no campo eletromagnético, campo elétrico, campo magnético, né? Por exemplo, um ímã segurar um ferro, por exemplo, é por trocas ali, falando quanticamente, trocas de fótons ali que tem no meio do campo magnético com o ímã e o ferro. Tá? Então o gluon é essa partícula, mas é uma partícula que está dentro do núcleo, né? Que está dentro do núcleo atômico, que fica colando os prótons lá dentro. Bom, então finalizando aqui, dando uma geral em cima de tudo isso, o que nós temos até agora? Tá? Resumindo a história, nós temos um princípio entrópico, porque veja, a gente tem um monte de ajuste do início do universo até hoje para que nós tenhamos vida antrópica, ou seja, vida aqui na Terra, do jeito que é, da forma que é, e é finamente ajustável. Veja que esse monte de coisa que eu falei para vocês, se você alterar qualquer coisa, você não tem universo. Literalmente isso. Você não tem universo, você não tem planeta, você não tem estrela, você não tem vida aqui na Terra, você não tem nada. Se você alterar qualquer coisa disso, e assim, estou jogando uma parte em 10 mil, altera uma parte em 10 mil, você não tem nada. Literalmente isso. Tá? Então o princípio entrópico é isso. Mas eu nem cheguei a mencionar aqui para vocês, mas depois vocês podem dar uma olhada no artigo que eu deixei, ou nesse livro, O Ajuste Fino do Universo. Se bem que no Ajuste Fino do Universo, o McClellan não cita isso de forma clara, mas no artigo do Polkirone, isso está mais explícito. O princípio entrópico ele tem várias vertentes, tá? Princípio entrópico forte, fraco, suave, por ali vai. Inclusive tem um outro livro que eu deixei na bibliografia, que vocês podem ler. Eu tenho esse livro também, se vocês quiserem eu posso te mandar depois. Só tem em inglês, tá? Não tem em português. E aí é um calhamaço de umas 700 páginas, onde ele vai trabalhar com o princípio entrópico. Detalhe, esse livro que eu vou mostrar para vocês não é um livro cristão,
não é um livro de teologia. É escrito por físicos na década de 70, falando de princípio antrópico. Tá? Bom, então tem várias vertentes, e lá nessas 700 páginas os caras vão desmanchar isso muito mais detalhado. Tá? Ajuste fino, que é esse ajuste todinho que eu estou falando para vocês constantemente das constantes físicas, de ajustes na astronomia, na cosmologia e por ali vai, é uma propriedade observável. Eu estou colocando aqui que ajuste fino é uma propriedade que a gente observa. A gente não pode, de forma científica, né, vamos tirar Deus do meio da jogada, a gente pode até não dizer ou não saber a fonte disso, mas é algo que é observável. É algo que a gente observa. Tá? O que você faz com essa informação? Aí vai depender da sua cosmovisão. Tá? Vai depender da sua cosmovisão. No caso nosso aqui, da nossa cosmovisão cristã, é que Deus criou todas essas coisas e ajustou essas coisas do jeito que são. E detalhe, ajustou isso antes do nascimento do universo. É impossível você fazer o universo nascer e ajustando essas coisas enquanto o universo nasce. Bom, isso é completamente incabível, não tem cabimento nenhum nisso. O universo está nascendo lá no instante zero, e tá, eu estou nascendo e agora? Qual que é a proporção da força eletromagnética e a força gravitacional que eu tenho que seguir para eu continuar nascendo? Não faz sentido. Então esses ajustes cai. Já, aleatoriedade, foi até bom você colocar isso, Sandro, que eu vou comentar até um detalhe com relação a isso. A aleatoriedade, do jeito que a gente conhece, tem, vamos dizer assim, tem duas vertentes em cima disso, tá? A aleatoriedade no sentido físico, que é a aleatoriedade lá da mecânica quântica, mecânica estatística, aquela coisa toda que a gente tem, estatística, probabilidades e tudo mais, aquilo lá é real e existe. Detalhe, a aleatoriedade física, o termo que eu estou utilizando é a aleatoriedade física. A aleatoriedade que você citou aí é essa aleatoriedade ou acaso sem sentido, filosófico, vamos colocar desse jeito, apenas para não separar. Então o acaso filosófico é tudo acaso, está vindo aí nessa questão metafísica, nessa questão mais filosófica, não existe. Não existe. Tá? Não existe. Pode divagar lá dentro da filosofia, dentro das correntes filosóficas, ateístas, agnósticos do mar, ele vai devagar, aleatoriedade e tal, não tem sentido, não tem propósito. Pode devagar, mas isso não existe fisicamente, não. Não existe isso fisicamente. Tá? E aí eu estou falando em questões desse porquê. O ajuste fino é propriedade observável e não tem como você colocar aleatoriedade no sentido filosófico ou algo sem sentido no início do universo, porque você não vai ter universo. Porque para invocar o universo como nós temos hoje, né, e aí vai mais um pedaço da pergunta que o Raul tinha feito lá, dá para ser diferente o universo do jeito que é, se a gente ajustar alguma coisa de uma forma diferente, sem colocar Deus na jogada? Dá, mas a gente vai ter que invocar um negócio chamado de multiverso. E aí a gente vai pra galera, como diz o Ultra, né? Primeiro, multiverso a gente não tem nenhuma evidência, nem das mais indiretas, que provavelmente talvez exista. Não tem. Segundo, universo, falei de multiverso, né? Multiverso é um negócio que pode ter vários universos. Segundo, nós não temos evidência de universos paralelos ou qualquer outra coisa do tipo. Eu tô falando de forma científica ou de forma física. Não temos evidência nenhuma para isso, tá? E terceiro, que eu acho que é o que enterra ainda mais isso, não acho que a gente tem sim. Hã? Acho que a gente tem sim. A Marvel tá aí pra provar que você tá enganado. Ah, Marvel. Só lá pra funcionar, viu? A Marvel é científica, rapaz. A Marvel é científica. Só a Marvel, né, pra ter isso, viu? É uma boa essa aí, viu? Oi. E um último detalhe contrariando a Marvel de novo, nós não temos necessidades físicas para invocar multiverso ou universo. Não temos. Ah, não? Não, a gente não Isso tem. Isso para mim é uma novidade. Eu achava que havia algum consenso sobre a questão do multiverso. O único consenso que tem de multiverso é que aquilo lá é teoria matemática. É pura matemática, então não tem nadinha de prova. Nada, zero. Que coisa. Nada. Nem assim, o mais indireto, não. Eu acho que tem ali e tá caminhando. Não tem. Até a data de hoje, não tem. Não tem. Simplesmente não tem. E não tem... Então acho que toda a esperança recai no buraco negro, né? Só lá mesmo, viu?
Você está perguntando se o pessoal faz conta com relação tá fazendo conta. Tá, porque tem uma área da física que se chama teoria de cordas, supercordas, teoria M, multiverso da mecânica quântica, universo equipirótico, universos paralelos. Então, são todas áreas da física, né, que vão trabalhar fazendo essas contas, né? É literalmente o que você falou, são contas matemáticas. Aí os caras trabalham bastante com isso. São todos modelos computacionais, na verdade, né? Tem modelos computacionais nisso, né? Então, assim, são vários cálculos matemáticos, assim, como faz parte da física teórica, os caras têm que fazer conta, têm que trabalhar, são livres para pensar e colocar suas pressuposições, né? Então, por exemplo, eu tenho que colocar até esse quadro aqui atrás. Na graduação trabalhei com um negócio chamado de teoria M. Tá? A teoria M é um modelo cosmológico que vem dessas contas, que é onde diz que o universo, um dos modelos da teoria M, que é o universo equipirótico, você tem dois universos paralelos, e o choque desses universos rodando no computador quântico, vai ficar legal, viu? Aí o choque desses dois universos paralelos, né, bem no choque você tem o Big Bang. É um modelo e tudo mais, explica o que é o Big Bang, mas são cálculos, são modelos, ou seja, são teorias e tudo mais dentro da teoria M, mas que não tem comprovação qualquer, da mais indireta que seja observável. Não tem. Simplesmente não tem. Então, não temos. E por que eu digo que não tem necessidade? Porque até onde nós conseguimos enxergar com as evidências dentro da cosmologia, o universo tem um começo, o universo não é infinito, ele é finito, ou seja, ele tem um tamanho, tá? Isso a gente tira tudo dentro das observações e dentro dos cálculos que a gente faz dentro de cosmologia, dadas as observações que a gente faz. Ou seja, com tudo isso, nós temos que o universo tem um começo, a matéria do universo é constante, ou seja, toda a matéria do universo começou com a mesma quantidade de matéria como sempre existiu, e o universo tem um tamanho. É grande, mas tem um tamanho. Ou seja, nós não temos necessidade para ir para o multiverso. Não temos nenhuma necessidade. Tá, mas quem começou aí a gente vai dar uma viajada, aí os camaradas do multiverso vão colocar isso, que não tem comprovação científica, aí a gente vai colocar que Deus criou esse iniciozinho do universo, porque vai depender muito da cosmovisão que a gente vai colocar no início. Eu vou na cosmovisão, por exemplo, nesse artigo aqui, cadê o artigo? Esse aqui do princípio antrópico, debate entre a ciência e a religião, do Pokerone, tá aqui o link, depois vocês podem dar uma olhada lá. Nesse artigo aqui, o Pokerone, lá no final, tá em português, lá no finalzinho ele vai até dizer, eu vou parafrasear aí um pouquinho mais longe do que o Pokerone coloca, colocar que o universo, ou colocar multiverso como explicação do princípio antrópico, de tudo isso que eu falei para vocês, ou seja, não precisa de Deus. Uma das possibilidades que nós temos das coisas sendo ajustadas do jeito que é porque é uma possibilidade dentro do multiverso. Ele se coloca dentro do modelo de multiverso, né? E aí o princípio antrópico advém de uma das possibilidades do multiverso. E o Pokerone coloca isso, eu vou até um pouco mais adiante nisso, é que colocar que o universo veio, o nosso universo, né? A gente só conhece esse aqui, veio de um outro universo, choque de universos paralelos, multiverso, qualquer coisa do tipo, é querer ou ter uma vontade de tirar Deus do meio da jogada ou do meio do início do universo, e você está colocando uma outra cosmovisão no meio. Você não está fazendo mais física, está fazendo metafísica, está fazendo filosofia. Beleza? Mas não é física mais. Dentro da física a gente não precisa dessa questão de multiverso. Tá? Então, uma outra sugestão, então, princípio antrópico, aqui está errada a digitação, tá? O R é depois do H. O princípio antrópico cosmológico, John Barrow e Frank Tipler. Esses dois caras são físicos, tá? É um livro muito bom que eles vão trabalhar com questões físicas do princípio antrópico cosmológico, tá?
Ciência e Religião é esse livro que vocês já estão utilizando, tá? Então, não sei se vocês já leram tudo, mas Brasil, faltou um L aqui. Caramba, tá cheio de erro de digitação. Não sei se vocês já leram, mas leiam, porque é um livro muito bom, tá? Nessas questões mais básicas. E tem um outro livro que eu não falei para vocês, mas que o Raul vai mandar aí, que é O Ajuste Fino do Universo, em Busca de Deus na Ciência e na Teologia, também do McCraft. Tá? Um livro muito bom. E para finalizar, uma outra recomendação que eu deixei para vocês, depois você pode entrar nesse link aqui, bit.ly/Cosmotel, que é algumas colunas que eu escrevo, alguns textos que eu escrevo lá no site Hora de BDA. E aí, lá eu trabalho, olha só que ironia dentro do princípio utópico, eu trabalho com cosmologia e teologia. Eu trabalho com o diálogo entre essas duas áreas. Tá? Claro que ali são artigos muito simples, tá? É justamente para pessoas de igreja que não têm conhecimento científico, não no nosso caso, mas não tem conhecimento científico algum, sabe alguma coisinha de teologia, aquelas que a gente aprende na igreja aos domingos. E aí eu estou escrevendo ali algumas coisinhas de física, cosmologia e de teologia também. Tá? Então tem muitas, como diz o Hawking e o Penrose, né? Ou o Kerr e o Ries, né? Tem muitas coincidências dentro desses textos que eu acabo escrevendo, tá? Bom, tá aí meus contatos, depois se vocês quiserem tirar alguma dúvida, alguma coisa, no Instagram tem um Linktree aqui de alguns trabalhos que eu faço dentro de podcast e outras coisas mais, aí vocês podem ficar à vontade, quiser tirar dúvida ou conversar, tá? Então, à vontade. Então era isso que eu tinha preparado para vocês sobre o princípio antópico.